Aí papai olhou para o irmão Maneca na porta da igreja ainda e disse: escuta aqui, seu Maneca, como é que faz para receber esse poder que esses crentes têm, essa língua que esses crentes falam aí? Olha, irmão, tá vendo? Hoje a gente não quer assustar as pessoas. Não fala língua estranha, vai assustar as pessoas. Fala língua estranha sim, crente. Abre a boca e fala língua estranha sim. Faz essa pessoa querer sentir o que você sente, ter a experiência que você teve. Ele disse: seu Maneca, isso deve ser muito poderoso, porque tinha um crente perto de mim, que o pastor pregava, e ele dava uns gritos numa língua que eu nunca vi. Aquilo me arrepiava do pé à cabeça. Eu olhava para ele, uma hora ele chorava, uma hora ele ria. Então deve ser um poder muito maravilhoso. Eu quero receber isso aí também. Aí o irmão Maneca disse: seu Dinho, isso é o batismo do Espírito Santo que Jesus prometeu. E ele disse: como é que a gente faz para receber, seu Maneca? Italiano, ele não é teimoso, ele só tem um excesso de persistência. Aí o irmão Maneca disse: olha, seu Dinho, para receber esse poder é só orando, mas tem que orar muito. Esse poder não vem de qualquer jeito na vida da pessoa. Tem que querer muito, tem que desejar. E tem que orar muito, seu Dinho, pedir para Jesus. Aí Jesus manda o Espírito Santo e ele vem e te sela com essa promessa. Ele disse: seu Maneca, e a gente faz isso como? Tem que orar. Tem que orar, seu Dinho. Aí ensinou meu pai a orar na porta da igreja já, antes de sair. Olha o discipulado, como funcionava bem. Dobra o joelho, seu Dinho. Se tu esquecer o que tu vai pedir, tu só não esquece de dizer assim: Jesus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Jesus, me batiza com o Espírito Santo. Seu Maneca, Foi para casa, decidido a ser cheio do Espírito Santo. Chegou em casa e disse: antes de dormir eu vou orar 1 hora. Vou começar orando 1 hora. Que o seu Maneca disse que tem que orar muito, e eu quero ser batizado com o Espírito Santo. A minha mãe orou uns 20 minutos, não era acostumada, foi dormir. E ele ficou na sala: Jesus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Jesus, me batiza com o Espírito Santo. Jesus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Orou 1 hora, não recebeu o batismo, foi dormir. No outro dia ele acordou e orou 1 hora antes de trabalhar de novo: Jesus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. E Jesus, me batiza com o Espírito Santo. Orou a semana toda, 1 hora todo dia. Passou a primeira semana, não recebeu o batismo. Entrou a segunda semana, de novo convertido, e disse: bem que o seu Maneca disse que tem que orar muito, eu estou orando pouco. Eu vou orar 2 horas essa semana, 1 hora de manhã e 1 hora de noite. Eu tenho que receber esse batismo do Espírito Santo. E entrou a segunda semana orando 2 horas todo dia, também não recebeu. Na terceira semana ele disse: eu estou orando pouco, o seu Maneca disse que tinha que orar muito. E começou a orar 1 hora de madrugada, orava 3 horas todo dia, a semana toda, não recebeu. Na quarta semana ele chegou, sentou na sala e disse: pois estou orando 3 semanas, 3 horas. Puxa, como é difícil receber esse Espírito Santo. Mas o dia tem 24 horas, eu estou orando só 3. Vou começar a orar 4, Sena. Em vez de orar 1 de manhã, vou orar 1h30 e 1h30 de noite. E entrou a quarta semana orando 4 horas por dia. Passou a quarta semana, ele não foi batizado. Chegou na quinta semana, ele disse: sabe de uma coisa? Eu tenho 1h30 de almoço, mas eu como em meia hora, sobra 1 hora que eu fico dormindo. Em vez de dormir, eu vou me trancar dentro do almoxarifado da Consul e eu vou orar 1 hora de joelho, porque eu tenho que ser batizado com o Espírito Santo. Na quinta semana, no terceiro dia que ele estava orando 1 hora de meio-dia, 5 horas por dia, ele estava orando dentro do almoxarifado da Consul, trancado lá no meio dos materiais, pedindo: Jesus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. E deu a hora, o sinal bateu, ele levantou e veio para o posto de trabalho dele. No meio da sessão, ele montava os gabinetes de geladeira pela parte de dentro, do lado do irmão Maneca. E ele disse que aquele dia ele estava com uma glória de Deus em volta dele, naquele almoxarifado. E ele sentia que tinha uma coisa diferente, mas ele não entendia o que era. E aí quando ele começou a montar a geladeira, mas ainda naquele fervor em espírito, dizendo: Jesus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. E na simplicidade dele, ele contava: de repente, eu comecei a sentir um calor que começou a vir de cima assim, e começou a esquentar minha cabeça, esquentar, e foi descendo pelo meu corpo e foi me esquentando. E quando chegou no meu pé, estava pegando fogo. Ele deu um salto para cima dentro da Consul e começou a falar línguas estranhas, e foi batizado no Espírito Santo dentro da empresa. O irmão Maneca
se assustou quando viu o italiano pulando e falando línguas estranhas, agarrou ele e foi empurrando ele para o banheiro para tentar acalmar ele. Quando chegou dentro do banheiro, ele não ficava quieto, ele gritava, e ele era forte, ele recebeu com poder. O irmão Maneca grudou ele, quando grudou ele, foi cheio da glória também, e começaram a pular os dois e falar língua estranha. O outro irmão que trabalhava com eles escutou e correu no banheiro para tentar acalmar eles. Quando botou a mão nos dois, se atracou a falar língua estranha também, e daqui a pouco tinha 33 crentes cheios do Espírito Santo, pulando abraçado dentro do banheiro. Andai. Pararam a sessão que eles trabalhavam, chamaram o gerente da Consul, que na época era o dono da Consul. Vieram lá, tinha muitos crentes que trabalhavam na Consul naquela época, e tinha 33 agarrados, que não conseguia se desgrudar dentro do banheiro, de tamanha glória e o poder que eles receberam naquele dia. O dono da Consul olhou na porta, 30 e poucos homens agarrados, chorando, falando língua estranha. Disse: meu Deus, esses crentes enlouqueceram tudo, vamos chamar a ambulância, levar eles para o hospício, que eles ficaram doidos. O irmão Maneca, que já era mais experiente, conseguiu tomar a palavra e disse: não, o senhor não precisa chamar ambulância, aqui não tem ninguém louco não, nós somos crente, e o seu Dinho recebeu o batismo com o Espírito Santo aqui dentro, e nós estamos alegres comemorando junto com ele. Mas o senhor pode ficar calmo, eu vou desgrudar eles e todo mundo vai voltar para o serviço. O senhor pode olhar a nossa ficha, nós não faltamos, nós não chegamos atrasados, nós somos homens de Deus. E o dono da Consul ficou olhando sério para ele, e o irmão Maneca começou a desgrudar de um em um, empurrava a porta fora e dizia: irmão, pelo amor de Deus, volta para o teu posto de trabalho. E foi empurrando meu pai, falando línguas estranhas. Ele recebeu uma carga de poder tão grande, que 3 dias e 3 noites sem parar ele falava em línguas estranhas. Quando alguém ia falar com ele, se ele abrisse a boca, ele falava línguas estranhas. Minha mãe conta que ele dormia falando em línguas estranhas e acordava falando em línguas estranhas. Sabe o que aquele italiano simples aprendeu? Ele dizia e contava essa história muitas vezes para mim. Ele dizia: cara, o pai não aprendeu com homem nenhum, o pai aprendeu com o Espírito Santo. Veja só, né, irmãos? Ele orava 5 horas por dia, né? Lembramos de Daniel. Daniel orava 3 vezes ao dia. Mas a Bíblia nos ensina que devemos orar sem cessar, né? Não orar 1 hora, 2 horas. Não. Orar o dia inteiro. O crente precisa estar ligado com Deus o dia inteiro. E para ele, né, a cobrança que o Espírito Santo de Deus e que ele reconheceu para a vida dele era orar 5 horas, né, para manter uma comunhão com Deus. Tem pessoas, irmãos, que dobram o joelho somente meia hora, dobram o joelho somente 20 minutos. Né? Uma coisa é você dobrar o joelho e uma coisa é você estar orando 24 horas por dia. Orar 24 horas por dia não é você estar ajoelhado 24 horas por dia, é você estar ligado com Deus 24 horas por dia, certo? Então ele permanecia o dia inteiro, eu creio, ligado com Deus. Mas claro que a gente tem aquele tempo de intimidade, de dobrar os joelhos, né? Só você e Deus, e ali você ter mais uma intimidade maior com ele. Mas entendemos que devemos estar sempre, todo o tempo, ligado com Deus. E a partir disso, ele conseguiu o batismo com o Espírito Santo. É algo que muitas pessoas, irmãos, hoje não têm se importado. Muitos não estão tão dentro da casa do Senhor, mas não se preocupa em buscar, né, ser batizado com o Espírito Santo, ser revestido de poder. Mas nós necessitamos ser batizados para que nós possamos seguir e nos aprofundar mais. Claro que ser batizado com o Espírito Santo não é só falar línguas estranhas, não é só movimento, né? Não é só isso. Mas o Espírito Santo de Deus tem que estar aqui, ó, dentro da gente, né? Dons espirituais vêm através do batismo do Espírito Santo. Como diz na palavra, quando no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo de Deus desceu, naquele momento eles foram revestidos de poder. E saíram profetizando, saíram levando a palavra, saíram levando o dom da qual foi dado a eles. Então, vamos buscar mais. Buscar mais,
o Espírito Santo de Deus a cada dia, pois é coisa linda, irmãos, é coisa linda, testemunho forte. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de estar deixando o seu like, compartilha no grupo da família. Não sei qual é a plataforma que você está vendo esse vídeo, mas não esqueça de estar compartilhando ele aqui, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, fica na paz e até o próximo vídeo.